Boa noite. É um prazer para mim estar aqui com essa oportunidade, né, de trazer a palavra do nosso Deus. Eu já preguei em algumas igrejas, inclusive aqui na missão, no Culto Play. E salvo aqui na missão, nas outras igrejas eu sempre fui com um pedaço de uma marreta e um pedaço de pau. Eu queria quebrar as pessoas. E a última vez que eu fui pregar numa igreja, Deus falou para mim, não é para você ir pregar. E eu falei assim, Deus, é para pregar, a gente tem que pregar a sua palavra. E fui. E arrebentei todo mundo, claro, normal. E saí de lá com muito peso, muito peso. Chamei os meus amigos, fiquem orando por mim, eles devem ter sentido o mesmo peso. E eu fiquei sabendo que no outro dia na igreja estava pesado do mesmo jeito, o pastor seguiu a linha da porrada. E glória a Deus, mas eu fiz um propósito com Deus. Falei, Deus, eu não quero mais quebrar a cana que está amassada. O Senhor não fez isso. Eu não quero ir e colocar um fardo pesado sobre os meus irmãos, um fardo que eles não conseguem carregar. Então, Deus, eu acho que eu vou chorar daqui a pouco, é normal, tá? Eu sou chorão demais. E quando eu senti que estava fazendo isso, eu falei assim, Deus, eu não quero mais pregar. Eu não quero mais levar a tua palavra. E Deus falou comigo, não, mas você é pregador, meu filho. Seu chamado é esse, você precisa falar do meu amor. Eu falei, amém, Deus, então eu não vou falar enquanto o Senhor não me der o sinal que é para falar. Não vou mais. Se alguém me convidar, se alguém me disser para levar uma palavra, eu não levo mais. Enquanto o Senhor não me deixar pregar na minha igreja. Esse vai ser o sinal. Quando eu pregar na missão, eu vou entender que o Senhor quer que eu pregue. E no correr desse tempo, o Senhor, Ele me levou, me forçou, me levou, me apertou, não sei exatamente o que houve, mas a estudar a palavra de Deus de novo, como eu já estudava antes. Eu abria 4 Bíblias, 5, e ficava debulhando a palavra de Deus. E o Senhor se revelava. E o Senhor, Ele me levou a fazer isso de novo. Eu não sabia que ia ser convidado aqui para pregar, aguardando esse sinal do Senhor. E comecei a estudar a Bíblia, sem nenhuma pretensão. E, de repente, o Senhor me deu uma palavra. E eu, Deus, que isso? O que o Senhor está falando? E comecei a me aprofundar nisso. E logo depois o pastor Igor me disse para me preparar para pregar na igreja. Eu falei assim, Deus, então o Senhor está querendo falar, mas se é do Senhor mesmo, que eu fale isso aqui, porque é meio diferente, é meio estranho. Então, que eu pregue no dia 7, nessa quinta-feira do dia 7. Mas eu falei, não vou falar nada com o pastor. Vou deixar o Senhor. Se o Senhor quiser, amém. E nessa semana o pastor me mandou uma mensagem, no começo da semana ele me perguntou se eu podia pregar. Eu falei, Deus, você está querendo mesmo que eu fale disso? Eu falei, glória a Deus. E eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia em Eclesiastes 1:9. A gente vai ler o versículo 9 e o 10. Amém? O que foi, isso é o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer. De modo que nada há de novo debaixo do sol. Nada há de novo debaixo do sol. Alguma coisa de que se possa dizer, vê isto é novo? Já foi nos séculos passados, que foram antes de nós. E João 1 também, versículo 19. Amém? Vocês podem responder, gente. Amém. Vocês estão aí, né? Glória a Deus. Misericórdia, né? E sei lá, qualquer coisa. Mostra que vocês estão aí para mim, para não parecer que vocês estão em outro lugar e só estou falando aqui para as paredes. Vamos lá. E este é o testemunho de João. Quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem, quem és tu? E confessou e não negou. Confessou, eu não sou o Cristo.
E perguntaram-lhe: então quem és, pois? És tu Elias? E disse: não sou. És tu profeta? E respondeu: eu não. Disseram-lhe, pois: quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram? Que dizes de ti mesmo? Disse: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Em uma outra versão, esse último versículo, na Bíblia judaica completa, diz: eu sou a voz de alguém clamando no deserto, façam um caminho reto para o Senhor. Vocês viram? Tem uma pequena diferença. Aqui diz a voz que clama no deserto. Aqui diz: no deserto, façam um caminho. Amém? Vamos orar então? Deus, em nome de Jesus, Pai, eu clamo ao Senhor, Deus, para que o Senhor, Pai, fale ao coração de cada um de nós aqui, através dessa palavra, Deus, que eu possa ser instrumento do Senhor, Pai. O Senhor já respondeu que o Senhor gostaria que essa palavra fosse trazida, fosse entregue essa noite, Pai. Eu não estou aqui, Deus, para me promover, para ser bonito para os meus irmãos, mas estou aqui, Pai, para trazer a Tua palavra, para que Teu reino cresça essa noite, através da minha vida e através da vida deles, Pai, em nome de Jesus. Fala, Deus, aos nossos corações. Tira, Deus, todo impedimento, Deus. Tira, Deus, toda barreira, Pai. Em nome de Jesus, Deus, que os corações estejam preparados para essa semente, Deus, que seja como terra fértil, Pai. E que eu possa, Deus, ser direcionado, Pai, pelo Senhor. Para que eu possa, Pai, falar exatamente o que o Senhor quer, Deus. Permita-me ser boca do Senhor essa noite, Pai, em nome de Jesus. Gente, é interessante como Deus faz, que enquanto a gente, né, estava aqui cantando louvor, a gente cantou Teu reino vem, que venha o Teu reino. E todas as vezes em que uma parte do reino, em que uma porção do reino foi estabelecida, ou que pelo menos um passo desse reino que está por vir foi estabelecido, existe um tempo de deserto. O Senhor, Ele chamou por pessoas para que elas fossem ao deserto. E eu falei: Deus, eu vou falar de deserto? E Deus falou comigo: é isso aí, meu filho. E o tema é um convite ao deserto. Eu falei: Deus, mas as pessoas não gostam de deserto. Deserto não é um negócio legal. Quem é que... Cara, eu sou apaixonado pelo deserto. Alguém é apaixonado pelo deserto? Amém, glória a Deus. Alguém é apaixonado pelo deserto. Enfim. E eu falei: Deus, que palavra é essa, Pai? E eu comecei a mergulhar no deserto. Comecei a mergulhar nesse entendimento do porquê esse deserto. Por que essa voz clamando no deserto? Endireitai o caminho. No deserto, façam um caminho para o Senhor. Não era uma voz clamando só no deserto. Era uma voz dizendo: ei, aqui no deserto eu vou fazer um caminho para o Senhor. Vem, façam um caminho aqui no deserto para o Senhor. Porque Ele está vindo. Era uma voz clamando. Mas clamando: vem para o deserto. Convidando as pessoas a virem para o deserto. E como eu falei, em 4 momentos do reino, existiram convites para o deserto. E o primeiro convite foi feito a Abraão. Abraão, eu não sei exatamente a pronúncia, mas acho que é Tera, pai, a pronúncia é essa. O pai dele recebeu uma direção, não sei com que intenção, de ir para a terra dos cananeus. Só que ele saiu de Ur, foi para a terra dos... E indo em sentido à terra dos cananeus, ele parou em uma cidade ali no meio, acabei de... Arã, acho que é um nome assim, mas acho que também é o nome da cidade. E aí eles pararam em Arã e ficaram. E de repente o Senhor em Arã fez um convite para Abraão. Falou: Abraão, meu filho, sai da tua terra e de tua parentela. Ela está lá em Gênesis 12, se vocês quiserem ler depois a história, para quem não leu, enfim. Mas o Senhor fez um convite para Abraão. Sai da tua terra, sai da tua parentela. Eu vou te indicar uma terra. Eu vou fazer de ti uma grande nação. E essa primeira convocação, esse primeiro convite, eu nomeei ele pela fé.
O cara saiu pela fé. Ele não tinha nada. Pelo contrário, ele tinha o conforto da casa do pai. Ele tinha os seus familiares por perto. Cara, eu não quero sair, eu preciso viajar às vezes. E eu fico postergando a minha viagem, porque eu não quero sair da minha casa. Minha casa é confortável, é o melhor lugar para me ficar. Eu não quero. E aí o pessoal, você está demorando a viajar. E eu falei assim, mas eu estou sempre arrumando uma desculpinha para ficar em casa. Eu não gosto de viajar. Só que é necessário. E Abraão, ele de repente abriu mão desse conforto. E o cara começou a andar pelo deserto. Porque o Senhor convidou ele a andar pelo deserto. E a única coisa que ele podia se apegar era, cara, Deus me mandou. É a fé. Somente pela fé. Um convite pela fé. Ele não enxergava nada. Não tinha nada. E Abraão, ele alcançou. Ele viveu em Canaã. Ele teve o filho da promessa. Todo mundo conhece a história, Isaac. E ali Isaac teve filhos. E, enfim, ele não viu a posteridade dele, mas Deus ele cumpriu a promessa. Depois que Abraão aceitou o chamado, o convite, para passar por aquele deserto. Abrir mão da sua vida. E o deserto ali, gente, não foi uma provação. Cara, eu estou fora de deserto. Normalmente eu estou no deserto. Estou fora, Deus me tira daqui do deserto. Eu estou passando aperto. Cara, ele foi para o deserto. Eu nunca havia pensado assim, alguém que, cara, eu vou lá para o deserto. Deus está me mandando ir para o deserto. Alguém já pensou? Não, sei lá, Deus está me mandando passar um aperto aqui, ir para um deserto, seja lá como for. Alguém, gente? Ninguém, né? Deus, ele só coloca, não, tem um irmão ali que Deus já convidou ele, glória a Deus. Então, normalmente Deus, ele nos coloca no que a gente chama de deserto. Deus, ele faz a gente passar uns apertos, a gente chama isso de deserto, porque Jesus, ele foi provado no deserto. Então a gente cria essa ideia de que tudo que é provação é deserto. Um deserto. E ninguém quer receber o convite. E eu falei, Deus, como é que eu vou convidar meus irmãos para ir para o deserto? Ninguém quer ir para o deserto, o pessoal vai achar que eu sou louco. Eu falei, amém, Deus, então eu vou levar a tua palavra, vou seguir por esse caminho. E de repente, eu estudando a palavra, eu vi um segundo momento do reino. Porque se Abraão, gente, se ele não tivesse passado por aquele deserto nesse primeiro momento, nada disso poderia estar acontecendo, nada disso seria possível. A gente chamando Abraão de pai, ele não sabia do futuro. Ele não sabia o que ia acontecer. A partir de Abraão, uma grande nação se estabeleceu. A partir dessa nação, o nosso Salvador veio. Porque um homem decidiu que ele ia ouvir a voz do Senhor e ia para um lugar que ninguém queria ir, para o deserto. Ia fazer algo que ninguém queria fazer, sair do seu conforto. E ele recebeu o convite de bom grado e seguiu pelo deserto. E de repente eu vejo um segundo convite, um segundo momento, uma segunda convocação, que é o povo no Egito, o povo de Abraão. O povo de Abraão no Egito, cativo, sofrendo, clamando ao Senhor. E a palavra de Deus diz, se vocês olharem lá em Êxodo, do capítulo 3 em diante, diz que o Senhor ouviu o clamor do povo. O Senhor ouviu o clamor do povo e levantou um homem, Moisés. E o povo ali, naquela dificuldade, sendo apertado dia após dia, e a palavra diz que quanto mais eles eram apertados, quanto mais cargas colocavam, mais eles cresciam. E é assim que o Senhor faz. E o povo não parava de clamar ao Senhor. E o Senhor, ouvindo, levantando Moisés, veio e fez um convite para o povo. Vamos para o deserto. Sempre, Deus, tem um caminho no deserto. Antes que o teu reino se estabeleça nos diferentes momentos, um caminho no deserto. Existe uma passagem no deserto, antes que algo grande do Senhor aconteça. E de repente o povo vai para o deserto, e o povo murmura, e o povo chora, e o povo pede para voltar para o Egito. Eles se esqueceram das correntes. E murmuram contra o Senhor, e o Senhor faz eles passarem anos ali. Até que boa parte deles morra, para que os menores subam para a terra prometida e estabeleçam mais uma etapa do reino. Mais uma etapa do reino. E existiu, gente, uma terceira convocação. E essa que a gente acabou de ler, a
de João Batista. Cara, João Batista, ele era um homem de Deus. João Batista, a palavra de Deus diz que ele estava no deserto vestido em peles de carneiros, peles de animais, comendo gafanhoto. Ele não queria outra vida, ele não queria o conforto da sua casa. Cara, o pai dele era sacerdote. Vou ficar aqui, cara, eu sou filho de sacerdote, eu tenho uma linhagem sacerdotal, eu vou pro deserto. Eu vou padecer no deserto. Só que existia um chamado. E a palavra de Deus, ela diz, lá em Lucas 1, do 13 até o 17, vocês podem abrir para a gente ler rapidinho lá? A palavra de Deus diz que João Batista, ele foi escolhido mesmo antes de ser gerado, para cumprir essa preparação no deserto. Preparando um caminho no deserto. E que um anjo ele aparece ao pai dele, a Zacarias. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não tema, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá adiante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Zacarias, ele tinha um chamado, ele tinha uma missão. Não foi assim, chamando várias pessoas, como foi com o povo no Egito, 2 milhões, se eu não me engano, acho que esse que é o número, 2 milhões de homens. Cara, todo mundo estava junto. Mas aqui não. Abraão, quando ele saiu com a família. Aqui não. Aqui era um homem sozinho. Um homem sozinho, sem nenhum mantimento guardado na bolsa, sem nenhuma poupança gorda, e falar, se não der certo essa parada do deserto, eu volto para casa porque eu tenho uma poupança legal. João Batista, ele não tinha nada. Ele só tinha um chamado. Preparar um caminho para o Senhor no deserto. E ele foi. E o que mais aperta o meu coração e me faz encher o coração de alegria é que o que ele recebeu foi a perda da cabeça dele. Ele amava o Senhor demais. Ele amava a vontade do Senhor demais. Ele queria fazer algo pelo Senhor. João Batista, lá no deserto, sozinho, gritando, convertei-vos, é chegado o reino de Deus. Convertei-vos, é chegado o reino de Deus. E de repente alguns escribas, e ele dá uma apertadinha a mais, oh, raça de víboras, dá uma esculachadinha. E lá pregando, sendo perseguido, sendo maltratado pelo rei, sendo preso, porque pregava a verdade, porque estava cumprindo o ID do Senhor. Que legal, né? O problema é, onde estão aqueles que querem cumprir o chamado do Senhor? Onde estão aqueles que realmente querem dizer sim para o Senhor e não para a sua vontade? Onde estão aqueles que dizem não para a sua vida, para o seu umbiguinho, para o seu conforto, para a sua casa, para a sua vida, e falam sim para o Senhor, e falam sim para Jesus? Dia após dia, eu em oração falo, Deus, se o Senhor não quer que eu viva essa vida, pode tirar tudo de mim, Deus. Pode tirar tudo de mim. Porque eu não quero, Deus, viver o que o Senhor não queira. Eu não quero fazer algo diferente, Deus, da tua vontade. Hoje eu tenho uma vida confortável. Hoje o Senhor me deu um bom emprego, é verdade. Mas nada disso enche o meu coração. As pessoas que andam comigo sabem.
Todos os dias no local de trabalho eu oro juntamente com os meus irmãos e digo: se o Senhor quiser, Deus, que o Senhor me tire daqui. Eles são testemunhas disso. Se o Senhor quer, Deus, pode me tirar, Pai. Um dia, gente, eu ia morrer por amor ao dinheiro. Quando eu me voltei para Jesus, eu tinha uma dívida de aproximadamente 115 mil reais. Tinha 22 anos. Eu não tinha esperança. E o dinheiro, que era o meu Deus, que era o meu conforto, que me fazia ir curtir, sair com os meus amigos, ele já não existia. Satanás, ele colocou um laço. E atravessando ali em Laranjeiras, na BR, ele falou assim: para, cara, na frente dessa carreta, porque sua vida não vale nada. Você vai perder seu carro, você não tem dinheiro para comprar roupas, você não pode sair com seus amigos. E eu ia parar. E aprove ao Senhor que eu atravessasse. E aquele dia eu fiz uma oração entregando minha vida ao Senhor. E eu quero continuar vivendo isso. Passei anos de dificuldade, anos do que as pessoas chamam de deserto, com o Senhor, que hoje eu já não gosto mais de chamar de deserto. Mas foi um tempo de aprendizado. E aí, depois de um tempo, o Senhor, depois de me apertar, de me espremer, Ele quis me abençoar. Porque eu quis continuar honrando Ele, mesmo estando com dificuldades, sem lutas. E depois que aprove ao Senhor me abençoar, aí Satanás veio de novo, né? Normal. Falou assim: cara, puxa o carro, você já está na bênção. Você já não precisa mais disso. Você pode ir zoar, cara. Sua galera tá te esperando. Os meninos da faculdade me chamaram de novo. E vamos curtir, gente. Você está vivendo uma vida muito mais ou menos. E aí, quando eu pensava em olhar para o mundo, o Senhor me lembrava de onde Ele me tirou. E Ele me lembrava que eu não teria vida se Ele não tivesse me resgatado. Eu falei: amém, Deus, eu quero a tua vontade. E desde então, eu decidi fazer a vontade de Deus. Na semana passada, o pastor Dinho, que está aqui, ele me convidou para ir pregar numa outra igreja. E eu falei: pastor, não posso. Porque eu fiz um propósito com Deus, só vou pregar em qualquer igreja se depois que eu pregar na missão, vai ser um sinal do Senhor. Então, gente, o meu ministério, o chamado de Deus na minha vida também não é o meu Deus. Eu quero fazer a vontade de Deus. Eu quero cumprir a vontade do Senhor. Se vocês que têm um chamado, se vocês que têm um ministério, se vocês estão fazendo com o seu braço, do seu jeito, tem alguma coisa errada. E foi para isso que o Senhor te chamou. Ele te chamou para que a vontade dele se estabeleça na sua vida e através da sua vida. Como foi com Abraão, como foi com Moisés, como foi com João Batista. E hoje ele convida cada um de vocês ao deserto. E esse é a quarta grande convocação. A primeira convocação foi pela fé. O Senhor lhe prometeu a Abraão. A esposa dele era estéril. E o Senhor prometeu que faria dele uma grande nação. E dele veio o Salvador. O primeiro passo do reino. O segundo passo do reino foi o povo cativo, exilado. O povo lá trancafiado no Egito, tendo que ser levado de volta para a terra prometida. Mas eles tiveram que passar por um deserto. O segundo grande passo no deserto. O terceiro, quando Jesus veio estabelecer a nova aliança, o reino, ele chamou um homem, João Batista. E ele recebeu esse convite, aceitou o convite. E foi, sozinho pregar. Você que está se sentindo sozinho: não posso fazer, eu estou sozinho, não tem ninguém comigo. Para de desculpinha, cara. Para de colocar empecilho. Se o Senhor está te mandando ir, vai. Ah, mas eu sou novinho demais. Você precisa ler a Bíblia. Você precisa ler a Bíblia e ver o que o Senhor falou com Jeremias. E eu não posso falar de Jeremias, senão eu vou começar a chorar. Porque Jeremias, cara, ele passou por deserto também. Meu Deus. O cara era perseguido por todos. E chorava por todo mundo. E pedia misericórdia por todo mundo. Mas eu sou novo, Deus. Não diz que você é novo. O Senhor falando com ele. Ah, Deus, mas eu não posso. Eu não estou preparado. Cara, se o Senhor está te mandando ir, é porque Ele já te preparou.
Se o Senhor está te convidando hoje para um deserto, é porque Ele te preparou para isso, ou no deserto você vai aprender. Mas aprenda com o povo de Israel, não murmure. Murmuração atrai demônios. Agradeça ao Senhor, confie no Senhor. Aprenda com Abraão. Aprenda com Abraão. Abraão, ele só se segurou na fé. Aprenda com Moisés. Moisés deixou a família dele, com o sogro, e foi cumprir o ídolo do Senhor com aquele povo, e ele ficava revoltado com o povo, mas ele se manteve cumprindo o ídolo do Senhor. Aprenda com João Batista, que foi sozinho, foi preso e foi morto, por amor ao Evangelho, por amor à vontade do Pai. Vocês estão aí? Hoje, gente, existem alguns empecilhos para a gente ir para esse deserto. Mas primeiro, por que ir para o deserto? Jesus está voltando. A gente acabou de cantar, seu reino vem. Todas as vezes que o reino do Senhor veio, existe um tempo de deserto, amém? Já deu para entender isso. Esse é o nosso tempo de passar pelo deserto. Esse é o nosso tempo de preparar um caminho para o Senhor. Deserto. Jesus está voltando. O pastor Diego vai falar nos próximos domingos pela manhã de todos os sinais, de todos os conflitos que estão acontecendo, de tudo que está mostrando. Jesus está voltando. Jesus está voltando. E eu creio que muitos de vocês verão a volta de Cristo. Muitos de vocês verão a volta de Cristo. O problema é que a palavra de Deus, ela também diz que todas as nações vão se lamentar quando virem o Filho de Deus entre as nuvens. Vocês serão dos que lamentarão ou serão dos que vão glorificar o Senhor? Jesus, eu estou aqui no deserto, eu estou aqui preparando o caminho para o Senhor, Deus. Glórias ao Senhor, o deserto acabou, o seu reino veio. E aí? Qual vai ser o lado da moeda, ou qual vai ser o lado da história que vocês estão escolhendo, que vocês vão escolher todos os domingos, todas as quintas-feiras, nas terças-feiras para alguns, vocês ouvem essas coisas. E qual é a postura? Qual é a postura de vocês em relação ao reino de Deus? Não, eu não quero isso aí, eu quero a minha namoradinha. Não, eu quero casar, cara. Jesus não pode voltar antes de eu casar. Misericórdia. Não, eu preciso passar num concurso público. Cara, Deus vai me abençoar e vai me fazer passar no concurso antes que Ele volte, porque eu preciso mostrar que eu tenho capacidade de passar no concurso. Preciso mostrar para os meus pais que eu sou inteligente, para os meus amigos que eu sou melhor que eles, mostrar para as pessoas da igreja que eu sou próspero, eu vou chegar com um carro novo. E o pessoal fala assim, glória a Deus, que homem abençoado, homem de Deus. Chegar de ônibus, meu amigo, se for igual o pessoal, os irmãos da Assembleia, né, com aquela sandalinha surrada, cara, esse cara está em pecado. E é isso aí que a gente tem vivido. Cara, esse cara tá chorando demais na igreja. O cara tá lá, Deus, vem o teu reino, Deus usa-me conforme a tua vontade, Deus. Faz o que o Senhor quer de mim, Deus. Eu abro mão de tudo pelo Senhor. E chora. E o pessoal da igreja, cara, esse cara é um pecador desgraçado. Pode falar isso aí. Amém, glória a Deus, já falei, misericórdia, perdão. Mas o pastor fala isso de vez em quando, eu acho que fala, então pode. Aprendi com o meu pastor. Então esse rapaz é um pecador desse jeito que o pastor fala. Coloquei a culpa no pastor, é melhor. Glória a Deus. Mas então, gente, qual é a postura de vocês? Qual é a postura? Qual é o lado? Não, cara, tá legal o meu relacionamento, eu posso me relacionar ali com meu namorado, eu não quero saber de deserto.
Eu não quero saber, cara. Eu quero saber da minha vida. Eu quero saber da prosperidade. Porque, cara, tem um monte de igreja que está pregando a prosperidade. E eu quero. Deus é o Deus dono do ouro e da prata. Se Ele é, cara, meu pai é dono de tudo. Eu sou o filho do rei. Não sou o dono do mundo, mas sou filho do dono. Uau, cara, legal, né? Manda em tudo, eu sou o cara. Se você vier para cima de mim, eu ponho o joelho no chão e mando meu pai te arrebentar. Já ouvi isso, gente. E onde está o amor? Onde estão as pessoas que tomam tapa no lado direito e dão no lado esquerdo? A semana passada, retrasada, um rapaz pregando, ele disse que são pessoas mortas para o mundo, defuntos. Os defuntos mais vivos do mundo, mais defuntos. E onde estão essas pessoas que estão realmente mortas para o mundo? Eu não estou chamando, eu não estou aqui falando, o Senhor não está convidando pessoas que não pecam, pessoas que não erram. Porque normalmente era isso que eu levava para as igrejas. Cara, seu pecador, sem vergonha, você tem que se converter. Cara, você se converteu já, você tem que continuar lutando contra o pecado. Isso é uma forma de mostrar para o Senhor: eu quero o seu deserto, Pai. Eu quero, Deus, preparar esse caminho reto. Primeiro na minha vida, Deus. Primeiro na minha vida, Pai. Eu me disponho, Deus, a preparar esse caminho reto na minha vida. Eu vou lutar dia após dia contra o pecado, Deus. Deus, eu pequei de novo. Oh, meu Pai, eu quero sair dessa vida, Deus. E no outro dia você pecou de novo. Continua lutando. Continua lutando, continua orando. Existia uma placa nessa igreja que dizia que era proibida a entrada de pessoas perfeitas. E é exatamente isso. Não existem pessoas perfeitas. Eu não sou melhor que vocês porque eu estou aqui. O pastor Igor, o pastor Diego, o Dinho. Ninguém aqui, cara. É melhor, ninguém aqui deixou de ser pecador, porque a palavra do meu Deus me assegura que se eu disser que eu deixei de pecar, eu estou mentindo. E a palavra de Deus, ela não está em mim. Mas me importa dedicar toda a minha vida lutando contra o pecado, decidindo dia após dia: Deus, vem Deus, não com uma música só cantada, bonitinha, levantando a mão, mas declarando dia após dia e fora da igreja, todas as manhãs falando: Deus, ontem eu pequei nessa área, mas hoje eu não vou pecar, Pai. Hoje eu não vou pecar, hoje eu decido não pecar, Deus. A minha carne pode gritar, o meu coração, Deus, pode queimar por isso, Pai. Mas eu não vou. Hoje eu não vou, Deus. Hoje eu decido te honrar, Pai. E é isso. Essa é a convocação. Esse é o chamado para os guerreiros que dizem sim. Sim, para esse reino que está vindo. Existe uma população lá fora, existe uma nação aí fora que está em pecado, que está podre. E onde está a igreja do Senhor? Onde estão as pessoas que cumprem? E eu não estou falando só de evangelismo. Onde estão as pessoas que se preocupam com as pessoas novas que vêm à igreja? Onde está você, querido irmão cristão, que está aí há trocentos anos na igreja? Quando alguém vem aqui à frente, como vieram umas 20 pessoas aqui, alguém conheceu uma pessoa nova? Dessas 20 nova? Porque às vezes alguém se converteu e era o seu amigo, e essa daí não vale. Mas uma pessoa nova, dessas 20 pessoas, e chegou para ela e abraçou e falou assim: irmão, o meu nome é fulano de tal, qual o seu nome? Cara, eu quero estar junto de você de verdade. Você está entrando para essa família. É necessário que a gente tenha uma postura. É necessário que a gente mude a nossa postura em relação ao reino. É necessário que a gente passe por esse deserto. É necessário que a gente conserte as nossas vidas, decidindo: Deus, eu quero, Pai, consertar a minha vida. Eu quero, Deus, passar por esse deserto. Eu quero ser a voz clamando no deserto: endireitai um caminho, endireitai um caminho. Mas eu só posso gritar, eu só posso clamar: endireitai um caminho, se a minha vida está direita. Se primeiro eu coloquei os meus joelhos no chão, se eu fiz alguns calos no joelho, se meu joelho ardeu, por amor ao Senhor.
paz. Então a gente precisa procurar um caminho árido. Vocês podem me perguntar, cara, eu preciso ir lá para o deserto do Saara. Vou ter que abrir mão da minha família, do meu serviço, do meu sonho de casar, de passar num concurso. Não, cara. Esse nosso deserto, ele é espiritual. Assim como o reino do nosso Deus é espiritual, assim como o nosso Pai é espírito. Esse deserto que o Senhor está chamando cada um de vocês, que tem me chamado dia após dia, é espiritual. Vocês não precisam sair, a não ser que o Senhor mande. Se o Senhor mandar, vai. Cumpra o chamado do Senhor. Não se importe com os homens. Não se apegue às suas necessidades. Quando Jesus mandou que alguns dos discípulos, se eu não me engano 80, irem pregar, ele disse: não leve nada a mais do que o que vocês têm no corpo. Não leve uma outra sandália, não leve uma outra bolsa, não leve nada. Deserto fala disso, gente. Deserto fala como o povo saindo do Egito, fala de maná descendo dia após dia nos céus. Deserto fala de provisão diária do Senhor, fala de confiança, fala de nuvem de dia cobrindo as pessoas do sol, fala de coluna de fogo à noite. Deserto é só para quem quer o sobrenatural de Deus. Deserto é só para quem quer encontrar o Senhor de verdade. Deserto é para aqueles que dizem sim ao chamado do Senhor. Deserto é para aqueles que dizem sim. Amém? E eu vou falar aqui rapidinho. Meu Deus, misericórdia. Rapidinho mesmo. 5 estágios, mas vai ser muito rapidinho, gente. Empolguei, misericórdia. Bom, primeiro estágio, gente, para quem realmente quer receber esse convite, que aceita esse convite, é confessar Jesus como Senhor e Salvador. E diferente do que está sendo pregado em alguns lugares, diferente do que a gente ouve no rádio, que um dia eu liguei o meu rádio, ouvindo uma rádio cristã, e a mulher falou, porque eu ouvi que eu tinha um Fusca, e Deus ia me abençoar com um carro novo, glória a Deus, Ele me abençoou, eu mudei de rádio. Meu Deus, que isso, cara? O pessoal está preocupado com carros novos. Gente, esse primeiro estágio, ele fala, cara, eu nunca ouvi falar disso de deserto, eu já ouvi falar de Jesus, mas eu não conhecia, eu não sei de nada desse cara. Mas sei lá, meu coração ardeu ouvindo você falar, e eu quero esse Jesus. Esse é o primeiro estágio. Mas quando eu levanto a minha mão falando eu quero a Jesus, eu estou levantando a minha mão falando assim, Deus, eu abro mão da minha vida, Deus, eu abro mão do meu conforto, Deus, eu abro mão de tudo que estava no seu lugar, eu quero o Senhor. A palavra de Deus, ela diz, lá em Mateus 10:34, que Jesus, ele não veio trazer paz, mas ele veio trazer espada. E a gente está deturpando a palavra de Deus, acreditando que as nações ficarão em paz. Cara, isso aí é um outro cara que vai vir, não é o nosso Jesus. Todo mundo tem que ficar em paz, o povo de Israel está errado, e o outro está certo. Quem está certo, quem está errado, cara, eu não vou entrar nesse mérito. O que eu digo a vocês é, quando você levanta a sua mão e diz sim para Jesus, você está falando não para a sua vida, você está entrando numa guerra. E esse é o primeiro estágio. Isso é para guerreiros, para pessoas que querem, para pessoas que têm um chamado no Senhor. Cara, mas eu não sei se eu tenho um chamado. Se o seu coração está ardendo agora, você tem um chamado. Mas é a primeira vez que eu entro na igreja. Se o seu coração está ardendo agora, você tem um chamado. Mas eu estou há 1000 anos na igreja. Cara, misericórdia. Mas enfim, se o seu coração está ardendo agora, você tem um chamado. E é tempo de mudança. E a segunda, para a gente ser bem rapidinho, é a santificação. Vocês podem abrir 1 Tessalonicenses 4:3. Vou ler, tá, gente? Por causa do tempo. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Mas essa,
porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. E esse é o segundo estágio para quem quer assumir o chamado do deserto, para quem quer receber de verdade esse convite. Santificação. Cara, mas eu tenho lutado, eu não consigo. Eu faço de tudo, mas eu não consigo abrir mão do meu pecado. Eu já abri, mas eu não sei lá, eu caio de novo. Existe algo errado então no que você está fazendo. Talvez você está lutando com o seu braço forte. E eu quero avisar a cada um de vocês que os seus braços não são tão fortes assim. Para você realmente receber esse chamado do Senhor, para você se santificar, é necessário que você se separe. É necessário que você abra mão de algumas amizades. Ah, mas você está falando que eu tenho que sair de perto dos meus amigos? Como é que eu vou ganhar eles para Cristo? Cara, se o Senhor não mandou você ganhar aquelas pessoas, se o Senhor não te mandou ficar perto de algumas pessoas, então você está no lugar errado. Então tem algo de errado na sua vida. Eu queria falar mais algumas coisas, mas eu não tenho tempo. Mas vamos continuar aqui. Para você se santificar, é necessário que você preencha a sua vida com as coisas do Senhor, em oração, em leitura da palavra. Eu procuro um livro que vai edificar a minha vida, e leio esse livro. Eu deixo de assistir a televisão. Não, eu deixo de assistir os programas para assistir pregações. Cara, mas isso é para quem quer. Isso é para quem não quer ficar do outro lado, se lamentando, enquanto alguns vão estar subindo e glorificando. Deus, cara, foi difícil, mas eu estou indo. Isso é só para quem quer, gente. Cara, eu deixo de ir pro cinema, eu deixo de sair com os meus coleguinhas, eu deixo de jogar o futebol. Não, misericórdia, né? Não toca no meu futebol. Futebol é um ídolo. Mas esse ídolo está caindo na nossa nação. Amém? Abram mão pelo Senhor. Santificação é separação, gente. Terceiro estágio, para aquele que fala: Deus, eu quero, Pai. Esse cara, ele pregou uma parada fora do padrão aí, mas eu quero esse negócio. Se é o Senhor mesmo quem está me convidando, eu quero. Existe uma terceira coisa. Está escrita lá em 1 Coríntios 2:14. Vou abrindo e lendo, gente. Espero que vocês... Eu só estou com uma mão aqui, então vocês vão ser mais rápidos que eu. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. A terceira, gente, o terceiro grande estágio, o terceiro passo, para aquele que realmente quer esse deserto, que quer cumprir, que quer preparar esse caminho para o Senhor, para o nosso Jesus que está vindo, é parar de olhar com os olhos humanos para o que é espiritual. É começar a buscar no Senhor, discernir: Deus, por que eu estou passando por essa dificuldade? Não, cara, ele me afrontou, eu vou meter a mão. Olhos humanos. Não, o fulano de tal está travando meu ministério. O cicrano está me segurando. Cara, olhe com os olhos espirituais. Busque no Senhor. Busque no Senhor. Nenhum homem, ninguém pode travar você quando você se decide, quando você se coloca diante do Senhor e fala: Deus, eu quero cumprir, eu quero fazer a tua vontade. Só você mesmo pode impedir o agir de Deus na sua vida. Somente você mesmo pode impedir o agir de Deus na sua vida, amém? Vocês podem passar por dificuldades, mas as dificuldades são necessárias para que você abra mão de algumas coisas da sua vida. Algumas coisas que a gente teima em não abrir mão. Só que aqueles que querem cumprir esse chamado, aqueles que querem subir,
junto com o Pai, precisam ter essa postura de dizer não para a sua vontade. Dizer não. Então, mude a sua forma de olhar. Deixe o Senhor te falar. Por quê que você passa por determinadas coisas? Por que tantas dificuldades? Gente, nós somos espirituais. Nós somos espírito, melhor dizendo. Nós habitamos em um corpo, nós temos uma alma. Nós somos espírito. E nós precisamos aprender a discernir espiritualmente as coisas e os tempos. Amém? Quarto. Rápido, misericórdia. Salmos 37:5 fala: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. A gente fala normalmente: eu já entreguei, Deus, tudo ao Senhor. Está aqui a minha vida, está diante do teu altar, é tudo seu, Deus. Mas será que é assim? Será que é mesmo assim? Quantos de vocês que têm um carro, que poderiam vir na igreja semana que vem, não hoje mesmo, a gente faz uma nova oferta e fala: Deus, eu vou ofertar o meu carro. Oh, cara, não mexe com o meu carro. Se o Senhor te mandar, e aí? Há um mês atrás eu queria ofertar meu carro, mas eu lembrei que tinha várias parcelas. E falei: Deus, eu não posso ofertar, cara. Senão a igreja vai ter que pagar as parcelas. Falei: não, depois que eu pagar, se o Senhor mandar, eu oferto. E é verdade. Eu falei: Deus, eu quero fazer, eu quero te dar algo grande, Deus. Eu vou te dar meu carro. E eu: meu Deus, não posso dar o carro está todo cheio de dívida. Misericórdia. Então me manda dar outra coisa aí, Deus. É assim que eu quero viver, gente. É assim que aqueles que dizem sim para o chamado do Senhor devem viver. E às vezes não é um carro, às vezes é um emprego. Ah, mas Deus abriu uma porta. Ou será que Deus abriu essa porta? Se algo está te afastando do Senhor, não foi Deus quem abriu a porta. Se um relacionamento te afasta do Senhor, não foi Ele que te deu o relacionamento. É necessário que você abra mão. E o seu ministério realmente é do Senhor? Quem tem chamado pastoral, que talvez esteja se remoendo, chateado, porque não foi convidado para pregar na igreja ainda. Cara, existe algo errado. Se você está chateado porque não foi chamado, se você está chateado porque não é visto, você precisa entregar o seu ministério ao Senhor. Porque tem algo errado, você está querendo ser visto pelos homens. Ou você quer ser promovido, ou alguma coisa está errada. O quinto e último passo: entregar a sua vida a ponto de morrer. Mateus 16, do 24 ao 28. Gente, a palavra de Deus, ela diz ali, eu vou falar com as minhas palavras para a gente adiantar, que aquele que tentar salvar a sua vida vai perder, mas aquele que perder a sua vida por amor de Cristo vai alcançar a vida eterna. É necessário que você esteja disposto a perder para que você ganhe. Para morrer, é preciso amá-lo acima de todas as coisas. A palavra de Deus, ela diz lá em João 15:13, que é a maior forma de declaração de amor. Não é você ajoelhar com um buquê de flores e: cara, eu te amo demais. É você entregar a sua vida por amor de uma outra pessoa. Esse quinto passo, ele é forte, ele é violento, mas é para aqueles que dizem sim ao Senhor. Só para aqueles que dizem sim. Deus, eu quero, Pai. Eu quero. Talvez eu não veja o Senhor voltar. Porque quando eu li Apocalipse, que a palavra de Deus, ela diz que o sangue daqueles que tinham sido derramados de forma injusta, porque pregavam o evangelho, aquelas pessoas tinham um espírito, tinham uma alma, não sei exatamente o que, mas abaixo do trono de Deus, clamando ao Senhor dia após dia por justiça. E lendo esse versículo que diz que é a maior forma de amor, e lendo esse outro, que a gente fica lá, embaixo do trono do Pai, eu falei: cara, eu quero isso, Deus. Se for do Senhor, se o Senhor quiser, Pai, que eu passe por isso, Deus, eu quero morrer por amor de Ti, Pai. Eu quero fazer para o Senhor a maior demonstração de amor, entregando a minha vida ao Senhor. E, gente, morrer, nesse caso, realmente é essa morte. É você ser aniquilado da terra.
mas é necessário que a gente morra a cada dia para as nossas vontades. Isso também é morrer. Isso também é uma declaração de amor ao Senhor, amém? E eu vou deixar só três versículos rápidos. Oséias, se vocês acharam que eu estava doido aqui, falando de deserto, que é um negócio legal e sei lá. Abram aí Oséias, acho que eu já marquei aqui. Oséias 2, versículo 14. Portanto, eis que eu atrairei e a levarei para o deserto. Uau, o Senhor vai atrair, vai levar para o deserto. E olha o que ele diz: e lhe falarei ao coração. Cara, deserto é o lugar do sobrenatural. Deserto é o lugar que a gente ouve a voz do Senhor, ouve as direções do Senhor. As coisas de Deus são loucura aos olhos dos homens. E lhe darei as suas vinhas dali, e o vale de Acor por porta de esperança. Cara, que isso? Gente, o vale de Acor também era conhecido como vale de desgraça. Eu não vou poder falar disso porque é uma outra história, mas era conhecido como vale de desgraça. Muitas pessoas morreram nesse vale por pecarem contra o Senhor. E o Senhor diz que Ele faria da desgraça esperança para aqueles que vão ao deserto. E Ele disse que ia falar às pessoas que aceitassem esse chamado. E ali cantará no deserto, tá? E ali cantará como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. E acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que me chamarás meu marido. Será que Ele está falando do que aqui pra gente hoje, gente? Nós somos a noiva. Nós chamaremos a Jesus meu marido. E não mais meu Senhor. O tempo de servidão vai acabar. E nós seremos a noiva de Cristo. A noiva de Cristo. Casando com Ele. Vivendo no reino dEle. O 19. E desposar-te-ei comigo para sempre. O Senhor falando. Desposar-te-ei comigo em justiça, e em juízo, e em benignidade, e em misericórdias. Glória a Deus. Mas isso é para quem quer ir para o deserto. Isso é para quem quer cumprir o chamado. Isso é para quem quer ouvir o convite e aceitar e fala: Deus, eu quero Deus, eu quero essa parada aí. Eu quero, Pai. Gente, Cantares 3:6. Para quem quer aceitar o convite do Senhor. Quem é esta que sobe do deserto como coluna de fumaça perfumada de mirra? Algumas pessoas dizem, e esse é o entendimento que eu também tenho, que a mirra demonstrava sofrimento, dor. E a palavra de Deus, ela diz: quem é esta que sobe do deserto como coluna de fumaça perfumada de mirra? Nós atrairemos a presença do Senhor, abrindo mão das nossas vontades, sofrendo algumas coisas, sim, mas nós atrairemos. E a palavra de Deus diz: quem é esta que sobe? Não quem é essa que sai do deserto, mas quem é essa que sobe? Quem é essa que sobe? Quem é essa que sobe? Quem é essa que vem ao meu encontro? É isso que Jesus está falando para você. Quem são esses que vêm ao meu encontro? Quem são esses que estão queimando para mim? Cara, olha lá os meus filhos vindo. Jesus nas nuvens, esperando vocês. Olha lá eles vindo. Cantares 8:5. Quem é essa que sobe do deserto e vem encostada tão aprazivelmente ao seu amado? Quem são essas pessoas que abraçam a Jesus e que vão subindo para o reino? Quem são estes? São os que disseram sim, subindo do deserto. Subindo do deserto. Não subindo do carro novo. Cara, eu vou levar a minha BMW, eu vou, sei lá, eu quero um carro com Camaro. Meu Camaro é o sonho, pessoal. Vou subir com o meu Camaro. Não.
sobem do deserto. Cheiro agradável ao Senhor, abrindo mão das suas vidas. Amém? Vocês podem se levantar? Este é o tempo, gente, de dizer sim ao Senhor, para aqueles que querem ao Senhor em verdade. Não me cabe julgar os que querem e os que não querem. São vocês que dirão ao Senhor se querem ou não querem. Amém?